Ela voltou mais cedo do trabalho para fazer uma surpresa ao marido, mas quem foi surpreendida foi ela. Na sala escura, encontrou o homem que amava dançando sozinho com o vestido de noiva da sua mãe nas mãos. O que parecia um gesto estranho escondeu segredos profundos e abriu feridas que nenhum dos dois queria enxergar. Verdades vieram à tona, histórias esquecidas ressurgiram e uma jornada silenciosa de reconexão começou. Uma história sobre amor, medo, escrita, perdão e um reencontro inesperado, não só com o outro, mas consigo mesma. Prepare-se, porque essa história vai tocar o seu coração. Inscreva-se no canal, deixe seu gostei e comente de onde você está assistindo. Às vezes, os segredos mais profundos de um relacionamento só são revelados quando deixamos de falar e começamos a escutar. A chuva de outono formava padrões hipnóticos no vidro da janela do ônibus. Mariana observava as gotas se encontrarem, formarem riachos efêmeros e desaparecerem em um destino comum. Havia algo naquele movimento que a intrigava, como pequenas vidas se cruzando brevemente antes de seguirem caminhos predeterminados. O barulho monótono do motor e o balanço suave embalavam seus pensamentos, que oscilavam entre a frustração da reunião cancelada e a súbita oportunidade de fazer algo diferente. O telefone vibrou em sua bolsa. Era uma notificação de e-mail do trabalho. Mais uma vez, sentiu o impulso de verificar, mas algo a deteve. Nos últimos meses, cada notificação trazia consigo uma pequena descarga de adrenalina. Parte ansiedade, parte necessidade de controle. A vida profissional tinha se tornado um refúgio contra a estranha sensação de vazio que crescia em casa. Próxima parada, Avenida Paulista, anunciou o motorista, tirando-a do transe. A chuva havia diminuído para uma garoa fina quando Mariana desceu do ônibus. O ar tinha aquele cheiro peculiar de asfalto molhado e escapamento de carros, o perfume característico de São Paulo. Ela abriu o guarda-chuva e caminhou com passos decididos, desviando de poças e pedestres apressados. Haveria tempo para preparar algo especial para Eduardo, seu marido. Ele não a esperava tão cedo, e a ideia de surpreendê-lo trazia uma pequena fagulha de excitação que há muito não sentia. No caminho, parou em uma pequena mercearia e comprou ingredientes para um risoto de cogumelos. O prato que haviam compartilhado em seu primeiro encontro em um restaurante italiano no centro da cidade. Fazia quanto tempo que não cozinhavam juntos? 3, 4 meses. Os dias se misturavam numa rotina de trabalho-casa-dormir que, sem que percebessem, havia criado um abismo silencioso entre eles. O prédio onde moravam, um edifício de linhas modernas na Vila Mariana, erguia-se contra o céu cinzento como uma sentinela silenciosa. Mariana cumprimentou o porteiro com um sorriso breve e seguiu para o elevador. Ao entrar no apartamento, foi recebida por um silêncio incomum. Normalmente, Eduardo estaria trabalhando em seu home office com o som baixo de algum podcast de economia ou tecnologia. Mas hoje, algo estava diferente. Uma melodia suave e antiga vinha da sala de estar. Mariana deixou as sacolas na bancada da cozinha e seguiu o som, intrigada. A porta da sala estava entreaberta, permitindo apenas uma fresta de visão. Foi então que o viu, e o tempo pareceu congelar. Eduardo estava no centro da sala escurecida, iluminado apenas pelo abajur de pé que ficava ao lado do sofá. Em seus braços, segurava algo branco e delicado que ela reconheceu imediatamente. O vestido de noiva de sua mãe. Seus olhos estavam fechados, e ele se movia lentamente ao ritmo da música antiga que tocava, La Vie en Rose, a música que havia tocado no casamento dos pais dela. Seu rosto, normalmente sereno e contido, mostrava uma emoção crua, quase dolorosa. Mariana permaneceu imóvel, sentindo-se como uma intrusa em sua própria casa. O ar pareceu ficar mais denso, e cada batida de seu coração ecoava em seus ouvidos. Havia algo de profundamente íntimo e, ao mesmo tempo, desconcertante naquela cena. Como se tivesse flagrado Eduardo em um momento de completa vulnerabilidade, um lado dele que raramente se permitia mostrar. Quando finalmente empurrou a porta, o rangido suave da dobradiça denunciou sua presença.
Eduardo abriu os olhos, sobressaltado. O vestido quase escorregou de suas mãos, e ele o segurou com um gesto protetor. Seus olhos se encontraram, e naquele momento, algo passou entre eles. Um entendimento mudo de que uma linha havia sido cruzada. "Mari!" ele disse, sua voz quase um sussurro. "Você chegou cedo." Não havia constrangimento em sua voz, apenas surpresa. Como se tivesse sido descoberto não em algo vergonhoso, mas em algo precioso demais para ser compartilhado antes do momento certo. "O que está acontecendo, Eduardo?" ela perguntou, sua voz mais firme do que esperava. O silêncio que se seguiu foi denso, carregado de perguntas não feitas e respostas ainda não formuladas. A música continuava a tocar, criando uma trilha sonora surreal para o momento. "Eu queria te surpreender", ele finalmente respondeu, segurando o vestido com cuidado reverente. "Encontrei isso no fundo do armário do quarto de hóspedes, naquele baú antigo que sua mãe nos deu. Eu falei com ela há algumas semanas." Mariana sentiu um frio no estômago. "Você falou com minha mãe sobre isso? Sobre o vestido dela?" Eduardo assentiu, lentamente colocando o vestido sobre o sofá, como se fosse uma relíquia frágil. "Queria fazer algo especial para nós. Uma renovação de votos. Algo íntimo, só para nós dois." Ele fez uma pausa, como se escolhesse cuidadosamente as palavras. "Sinto que estamos nos perdendo, Mari. Cada dia um pouco mais." As palavras atingiram Mariana como um golpe físico. Não porque eram injustas ou incorretas, mas porque eram verdadeiras demais. Uma verdade que ela vinha evitando encarar. A realização a deixou sem fôlego. Ele também havia percebido o abismo crescendo entre eles. "E você achou que dançar sozinho com o vestido de noiva da minha mãe resolveria isso?" As palavras saíram mais duras do que pretendia, revestidas da defensividade que sempre surgia quando se sentia vulnerável. "Não", ele respondeu calmamente. "Eu estava apenas me conectando com a ideia, ensaiando como te dizer o que sinto." Ele fez uma pausa. "Mas há mais, Mari. Coisas que não te contei. Coisas que deveriam ter sido ditas há muito tempo." O coração de Mariana acelerou. Sua mente analítica, treinada por anos de trabalho corporativo, imediatamente imaginava os piores cenários. Uma traição, uma doença grave, problemas financeiros escondidos. Ela se viu dividida entre o desejo de saber e o medo do que viria a seguir. "Que coisas?" perguntou, percebendo que ainda estava parada na soleira da porta, como se manter distância física pudesse protegê-la do impacto emocional da conversa. Eduardo sentou-se ao lado do vestido. Seus ombros, normalmente eretos, pareciam carregados por um peso invisível. "Perdi meu cargo na empresa, há 3 meses." A confissão pairou no ar, inesperada e desconcertante. Mariana processou a informação lentamente. 3 meses? Mas você sai todos os dias. Você volta no mesmo horário. A voz dela tremia ligeiramente. "Vou para a biblioteca central, às vezes para o parque. Outros dias, apenas fico no café da esquina, enviando currículos e fazendo entrevistas online." Ele sorriu tristemente. "Saio e volto nos mesmos horários para manter a ilusão de normalidade. Para não te preocupar." "Não me preocupar?" A incredulidade coloriu sua voz. "Eduardo, como pôde esconder algo assim de mim? Somos casados." "Exatamente por sermos casados", ele respondeu, seu olhar encontrando o dela. "Você tem estado tão focada na sua promoção, tão dedicada. Não queria ser mais um problema para você resolver." A música antiga parou, deixando um silêncio opressivo no apartamento. Mariana se sentiu subitamente exposta, como se as paredes que construíra ao redor de suas próprias emoções estivessem começando a rachar. "Não sei o que dizer", ela murmurou, finalmente entrando na sala e sentando-se na poltrona oposta ao sofá, mantendo distância. "Não precisa dizer nada agora", ele respondeu. "Só queria que soubesse. E queria fazer algo para nos reconectar, para lembrar do que tínhamos antes que a rotina nos engolisse." Ele tocou suavemente o tecido do vestido. "Sua mãe me contou histórias sobre este vestido quando pedi permissão para usá-lo na nossa cerimônia." Mariana olhou para o vestido com uma mistura de fascínio e desconforto. "Que histórias? Ela nunca fala sobre esse vestido." O comentário pareceu despertar algo em Eduardo. Uma hesitação,
um reconhecimento de que havia tocado em algo mais complexo do que imaginara. Ela apenas disse que seria uma honra se o usássemos para renovar nossos votos, respondeu cautelosamente. Disse que o vestido merecia uma segunda chance. A frase ecoou na mente de Mariana, disparando um alarme distante. Segunda chance? O que sua mãe queria dizer com isso? Até onde sabia, o vestido havia sido usado no casamento de seus pais. Um casamento que durou quase 4 décadas antes da morte de seu pai. Preciso de um tempo, ela disse abruptamente, levantando-se. Para processar tudo isso. Sem esperar resposta, Mariana saiu da sala, dirigindo-se ao quarto de hóspedes. Um espaço neutro, sem memórias compartilhadas, sem a presença constante de Eduardo. Fechou a porta e sentou-se na beirada da cama, sentindo uma fadiga emocional que parecia penetrar até seus ossos. As sacolas de compras ainda estavam na cozinha, esquecidas. O risoto que planejara fazer, aquele pequeno gesto de reconexão, parecia agora insignificante diante da magnitude do que acabara de descobrir. Não era apenas a perda do emprego de Eduardo que a abalava, mas a facilidade com que ambos haviam se afastado, criando vidas paralelas sob o mesmo teto. E havia também o vestido. Por que sua mãe nunca falava sobre ele? Por que mantê-lo guardado por tantos anos, apenas para entregá-lo agora, como uma relíquia carregada de significados ocultos? Mariana deitou-se na cama, ainda vestida, observando as sombras que a chuva projetava no teto. Perguntas sem respostas rodopiavam em sua mente, mas uma certeza se formava em meio ao caos. Aquela noite havia mudado algo fundamental entre eles. O que viria a seguir dependeria de como lidariam com as verdades que agora emergiam das sombras do silêncio que haviam construído. Mariana passou a noite em claro, revirando-se no colchão duro do quarto de hóspedes. Cada vez que fechava os olhos, via a imagem de Eduardo dançando sozinho com o vestido de sua mãe. Uma cena que parecia extraída de um filme surrealista. A chuva continuou até o amanhecer. Uma trilha sonora melancólica para seus pensamentos fragmentados. Quando os primeiros raios de sol começaram a filtrar-se através das cortinas, ela já estava sentada na beira da cama, exausta e determinada. Precisava entender mais sobre o vestido, sobre Eduardo, sobre os silêncios que haviam permitido que se instalassem entre eles. O apartamento estava quieto. Eduardo provavelmente ainda dormia, ou fingia dormir como ela, evitando o confronto que inevitavelmente viria. Mariana dirigiu-se silenciosamente ao armário do quarto de hóspedes, onde o baú de sua mãe havia sido guardado anos atrás e esquecido entre mudanças e reformas. O baú era uma peça antiga de madeira escura, com detalhes em metal trabalhado que denunciavam sua origem portuguesa. A fechadura, há muito enferrujada, cedeu facilmente quando ela girou a pequena chave que sempre ficava escondida em uma fenda na base. O cheiro de naftalina e papel antigo invadiu suas narinas quando ela levantou a tampa. Além do espaço vazio onde o vestido estivera, o baú continha cartas amareladas, fotografias em preto e branco e pequenas caixas de joias. Mariana pegou um envelope com a caligrafia elegante de sua mãe, endereçado a alguém chamado Rafael. O nome não lhe era familiar. Com dedos trêmulos, retirou a carta do envelope, sentindo-se como uma intrusa na vida de sua própria mãe. A data no topo indicava 15 de abril de 1980, 3 meses antes do casamento de seus pais. Meu querido Rafael, quando esta carta chegar a você, já terei tomado minha decisão. Não foi fácil, e o peso dela me acompanhará pelo resto dos dias. O vestido que escolhemos juntos permanecerá guardado, um símbolo do que poderia ter sido, do que deveria ter sido. Antônio é um bom homem, responsável, estável, o tipo de pessoa que meus pais sempre desejaram para mim. Ele me oferece segurança em um mundo que, para nós, sempre foi incerto demais. Mas você e eu sabemos que nunca sentirei por ele o que senti. O que ainda sinto por você. Talvez um dia, quando formos velhos demais para que isso importe, possamos nos encontrar novamente em algum café à beira-mar e rir de como fomos tolos. Ou talvez o tempo cure essa ferida que agora parece impossível de fechar. Por favor, não tente me procurar.
Esta decisão já é dolorosa o suficiente sem que eu tenha que olhar em seus olhos mais uma vez. Com amor eterno. Helena. Mariana deixou a carta cair em seu colo, atordoada. Helena, sua mãe, havia escrito uma carta de despedida a outro homem meses antes de se casar com seu pai. O vestido não havia sido usado. Era um símbolo não de união, mas de ruptura, de um amor abandonado. Febrilmente, começou a vasculhar o baú, encontrando mais cartas. Algumas de Rafael para Helena, outras dela para ele, todas cuidadosamente preservadas. Retratavam um amor intenso, iniciado na universidade e continuado secretamente por anos, mesmo quando Helena já estava comprometida com Antônio, o pai de Mariana. Uma fotografia escorregou de um dos envelopes. Um homem jovem de cabelos escuros e olhos profundos, com um sorriso melancólico, abraçado a uma versão mais jovem de sua mãe. No verso, uma inscrição simples: para sempre, mesmo quando não for possível, R. O sol já estava alto quando Mariana finalmente fechou o baú. Sua mente um turbilhão de emoções conflitantes. Sua mãe, sempre tão prática e controlada, havia vivido um amor secreto e doloroso. Havia escolhido segurança em vez de paixão, e havia carregado essa decisão silenciosamente por décadas. Uma nova perspectiva sobre sua própria vida começou a se formar. O perfeccionismo, a racionalidade extrema, o medo de vulnerabilidade, traços que sempre considerou apenas parte de sua personalidade, surgiam agora como possíveis heranças emocionais. Estratégias aprendidas para evitar a dor que vira refletida nas entrelinhas da vida de sua mãe. Quando finalmente saiu do quarto, encontrou Eduardo na cozinha, preparando café. Ele parecia tão cansado quanto ela, com olheiras profundas e o semblante abatido. Ao vê-la, endireitou os ombros, como se preparando-se para um embate. "Bom dia", ele disse cautelosamente. Mariana não respondeu imediatamente. Em vez disso, observou-o como se o visse pela primeira vez. O homem com quem casara 5 anos antes. O homem que agora lutava sozinho contra o fracasso profissional, temendo decepcioná-la. O homem que dançava sozinho com um vestido de noiva, tentando reacender algo que se apagava entre eles. "Por que perdeu o emprego?", ela perguntou finalmente, sua voz surpreendentemente calma. Eduardo colocou uma xícara de café à sua frente antes de responder. "Reestruturação da empresa. Meu departamento inteiro foi terceirizado." Ele fez uma pausa. "No começo, achei que conseguiria outro trabalho rapidamente. Depois, a vergonha de falhar se tornou maior que a vontade de compartilhar." "E todo esse tempo, você esteve fingindo?" "Não fingindo", ele corrigiu gentilmente. "Esperando, tentando resolver sozinho para não te sobrecarregar. Você estava tão focada na sua promoção, tão determinada." Mariana sentiu uma pontada de culpa. Havia estado tão absorta em sua própria carreira que não percebera as mudanças sutis no comportamento de Eduardo. Os silêncios prolongados, a falta de entusiasmo ao falar do trabalho, o súbito interesse em cozinhar jantares elaborados. Agora ela entendia, uma forma de justificar gastos menores no supermercado. "E o vestido?", perguntou, segurando a xícara de café com mais força que o necessário. "Por que minha mãe te daria aquele vestido?" Eduardo pareceu surpreso com a mudança de assunto. "Ela disse que nunca teve chance de usá-lo propriamente, que seria uma honra se você o usasse na nossa renovação de votos." Ele hesitou. Ela parecia emocionada quando falei sobre minha ideia, como se estivesse oferecendo uma segunda chance não apenas ao vestido, mas a algo mais profundo. Mariana sentiu um arrepio percorrer sua espinha. "Ela te contou a história do vestido?" "Apenas disse que era especial, que simbolizava escolhas e consequências." Eduardo a observou com curiosidade. "Por quê? Há algo que eu deveria saber?" Mariana considerou contar a Eduardo sobre as cartas, sobre Rafael, sobre o amor abandonado de sua mãe. Mas algo a deteve. Aquela história não pertencia apenas a ela para ser compartilhada. "Preciso falar com minha mãe", disse, levantando-se abruptamente. "E preciso de tempo, Eduardo, para entender o que estamos fazendo, o que nos tornamos." Ele assentiu, uma expressão de resignação em seu rosto. "Estarei aqui", respondeu simplesmente.
quando estiver pronta para conversar. Mariana pegou sua bolsa e saiu sem olhar para trás, sentindo o peso das revelações pressionando seu peito. O caminho até a casa de sua mãe, no bairro do Ipiranga, nunca pareceu tão longo. Helena Mendonça, aos 67 anos, mantinha a elegância e compostura que sempre a caracterizaram. Recebeu a filha com a usual xícara de chá de jasmim e biscoitos caseiros, como se fosse apenas mais uma visita de domingo. Seus olhos, porém, revelavam uma cautela incomum. "Eduardo me ligou", ela disse, depois que se acomodaram na varanda dos fundos, onde um pequeno jardim bem cuidado criava uma ilha de tranquilidade no meio da cidade. "Disse que você estava perturbada." Mariana observou sua mãe por um momento, vendo-a com novos olhos. Quantos segredos aquela mulher serena havia carregado ao longo da vida. Quantas lágrimas silenciosas havia derramado quando ninguém estava olhando. "Encontrei as cartas", disse finalmente sem preâmbulos. "As cartas de Rafael e suas respostas." Helena ficou muito quieta. Apenas o leve tremor em suas mãos, que seguravam a xícara de chá, denunciava sua perturbação. "Imaginei que um dia isso aconteceria", respondeu finalmente sua voz controlada. "Especialmente depois que dei o baú a você e Eduardo. Por que nunca me contou?" A pergunta saiu mais como uma acusação do que Mariana pretendia. Helena colocou a xícara sobre a mesa de centro e olhou diretamente para a filha. "O que deveria ter dito, Mariana? Que me casei com seu pai enquanto amava outro homem? Que escolhi segurança e aprovação em vez de paixão? Que tipo de exemplo isso seria para você?" "Um exemplo honesto", Mariana respondeu, sentindo lágrimas inesperadas formarem-se em seus olhos. "Um exemplo real." Helena suspirou profundamente, como se finalmente permitisse que um peso fosse removido de seus ombros. Rafael era diferente de tudo que eu conhecia. Um artista, um sonhador. Nos conhecemos na faculdade onde eu estudava administração, e ele, artes plásticas. Um sorriso nostálgico tocou seus lábios. Foi amor à primeira vista, como nos filmes. Intenso, irracional, completo. E papai? Antônio era o filho do sócio do meu pai, um partido excelente, como se dizia na época. Começamos a namorar porque era o esperado, porque fazia sentido para nossas famílias. Helena fez uma pausa. "Quando conheci Rafael, já estava noiva de seu pai." "Então você o traiu?" Mariana não conseguiu esconder o choque em sua voz. "Não fisicamente, mas emocionalmente? Sem dúvida." Helena olhou para o jardim, como se visse o passado refletido nas flores. Mantivemos um relacionamento secreto por quase 2 anos. Cartas, encontros furtivos em cafés, conversas telefônicas codificadas. Ele queria que eu rompesse o noivado, que fugíssemos juntos. Chegou a planejar tudo. Tínhamos passagens para Lisboa, onde ele havia conseguido um trabalho como ilustrador. E o vestido? "Ah, o vestido." Helena sorriu tristemente. "Rafael e eu o escolhemos juntos, em uma pequena boutique no centro. Não seria para meu casamento com seu pai, mas para uma cerimônia simples que planejávamos realizar em Portugal. Apenas nós dois e algumas testemunhas." Mariana tentava conciliar esta nova versão de sua mãe, apaixonada, impulsiva, quase rebelde, com a mulher controlada e prática que conhecia. "O que aconteceu? Por que não foi com ele?" "Medo." Helena respondeu simplesmente. "Medo do desconhecido, do que diriam, de decepcionar meus pais. E seu pai adoeceu. Um problema cardíaco que parecia grave na época. Como eu poderia abandoná-lo naquele momento? Parecia cruel demais." "Então você escolheu ficar por pena?" "No começo, talvez. Depois, por responsabilidade. E com o tempo, desenvolvemos um tipo diferente de amor. Menos ardente, é verdade, mas sólido, baseado em respeito e companheirismo." Helena tocou suavemente a mão da filha. "Seu pai foi um bom homem, Mariana. Nunca me arrependi de construir uma vida com ele." "Mas e Rafael? O que aconteceu com ele?" "Partiu sozinho. Construiu uma carreira respeitável como artista em Portugal. Casou-se, teve filhos." Helena hesitou. "Mantivemos contato mínimo ao longo dos anos. Um cartão de Natal ocasional. Uma nota quando algo significativo acontecia. Depois que seu pai faleceu, nos encontramos uma vez quando ele veio ao Brasil para uma exposição.
E? Mariana não conseguia esconder sua curiosidade. E nada, Helena respondeu com um sorriso resignado. Éramos pessoas diferentes. O que sentíamos um pelo outro pertencia a outro tempo, outra vida. Mas... Ela fez uma pausa. Há algo sobre primeiros amores que nunca desaparece completamente. Mariana absorveu as palavras de sua mãe em silêncio. Pensou em Eduardo, em como se conheceram na universidade, na empolgação dos primeiros meses juntos, na sensação de terem encontrado algo raro e precioso, quando aquilo havia se transformado em rotina, em silêncios prolongados, em vidas paralelas sob o mesmo teto. Por que deu o vestido a Eduardo? Perguntou finalmente. Helena sorriu, um sorriso enigmático que Mariana raramente via. Porque percebi, pela forma como ele falava de você, que ele está lutando para não perder o que vocês têm. E porque... Ela hesitou. Porque o vestido merece uma história melhor do que a minha. Merece simbolizar um amor que escolheu permanecer, não um que escolheu partir. As palavras atingiram Mariana como uma revelação. Sua mãe não estava apenas dando um vestido. Estava oferecendo uma chance de reescrever uma história, de transformar um símbolo de despedida em um de renovação. E você, não se arrepende? Helena considerou a pergunta por um longo momento. Arrepender-me de não ter ido com Rafael? Às vezes, em momentos de fraqueza. Mas então, não teria você. Não teria vivido a vida que vivi. Ela apertou a mão da filha. O verdadeiro arrependimento seria não ter aprendido com minhas escolhas. E vejo você repetindo alguns dos meus padrões, Mariana. O medo de vulnerabilidade, a necessidade de controle, o refúgio no trabalho para evitar confrontar emoções difíceis. Mariana sentiu-se exposta, como se sua mãe pudesse ver através das camadas de proteção que havia construído ao longo dos anos. Não sei o que fazer, confessou, sentindo-se subitamente como uma criança perdida. Comece escutando, Helena respondeu, sua voz gentil, mas firme. Não apenas Eduardo, mas a si mesma. O que você realmente quer? O que teme? Que histórias está repetindo sem perceber? As perguntas ficaram pairando no ar entre elas, como folhas de outono suspensas por uma brisa passageira. Mariana abraçou a mãe antes de partir. Um abraço diferente dos habituais, mais longo, mais profundo, carregado de um novo entendimento. No caminho de volta, em vez de retornar para casa, Mariana dirigiu-se a um pequeno café na Vila Mariana, um lugar neutro onde poderia organizar seus pensamentos. Na vitrine do estabelecimento, um cartaz chamou sua atenção. Oficina de Escrita Terapêutica. Descubra sua voz interior. Algo naquele convite ressoou dentro dela. Sem pensar muito, entrou no café e perguntou sobre a oficina. Começava na próxima semana, todas as quartas-feiras, coordenada por uma professora aposentada de literatura. Mariana inscreveu-se no impulso, sentindo que talvez, através das palavras, pudesse encontrar um caminho através do labirinto emocional em que se encontrava. Ao sair do café, enviou uma mensagem para Eduardo. Vou dormir na casa da minha mãe por alguns dias. Preciso de espaço para pensar. Por favor, respeite isso. A resposta veio quase imediatamente. Entendo. Estarei aqui quando voltar. Te amo. Aquelas 3 palavras finais, tão simples, tão poderosas, enviaram uma onda de emoção através dela. Quando foi a última vez que haviam dito isso um ao outro sem que soasse como uma formalidade, uma conclusão automática de uma conversa? Olhando para o céu, onde nuvens escuras anunciavam mais chuva, Mariana sentiu algo se movendo dentro dela. Não uma resolução, não ainda, mas o começo de uma abertura, uma disposição para explorar não apenas os silêncios de seu casamento, mas os seus próprios silêncios interiores. A oficina de escrita terapêutica funcionava em um pequeno estúdio acima de uma livraria na rua Domingos de Moraes. O espaço era acolhedor, com paredes revestidas de estantes de livros, plantas pendendo do teto em vasos coloridos e almofadas espalhadas pelo chão, criando um ambiente intimista e informal. Dona Clotilde, a professora que coordenava o grupo, era uma senhora de 70 e poucos anos, com cabelos grisalhos sempre presos em um coque frouxo e olhos vivos que pareciam enxergar além das palavras. Ex-professora universitária de literatura brasileira,
Havia se dedicado nos últimos anos a usar a escrita como ferramenta de cura e autoconhecimento. Palavras têm poder, ela disse na primeira sessão, observando o círculo de 8 mulheres sentadas em almofadas ao redor de uma mesa baixa. Não apenas o poder de comunicar, mas de revelar. Quando escrevemos sem censura, sem a preocupação com julgamentos externos, frequentemente descobrimos verdades que estavam escondidas até de nós mesmas. Mariana observou as outras participantes. Mulheres de diferentes idades e contextos, unidas pela busca de algo que parecia escapar entre os dedos da vida cotidiana. Havia uma estudante universitária lutando com ansiedade. Uma viúva recente tentando reconstruir sua identidade. Uma executiva enfrentando burnout. Uma mãe solteira buscando equilíbrio. Histórias diferentes, dores diferentes, mas um denominador comum: o silêncio que haviam imposto às suas próprias vozes. O primeiro exercício era simples: escrever livremente por 10 minutos, começando com a frase "O que ninguém sabe sobre mim é..." Mariana hesitou, a caneta suspensa sobre o caderno em branco. Havia tantas possibilidades, tantas camadas de si mesma que mantinha cuidadosamente. O primeiro exercício era simples: escrever livremente por 10 minutos. Começando com a frase "O que ninguém sabe sobre mim é..." Mariana hesitou, a caneta suspensa sobre o caderno em branco. Havia tantas possibilidades, tantas camadas de si mesma que mantinha cuidadosamente ocultas. Quando finalmente começou a escrever, foi como se uma represa tivesse se rompido. As palavras fluíam sem filtro, revelando verdades que mal admitia para si mesma. O que ninguém sabe sobre mim é que tenho medo. Medo de falhar, medo de sentir demais, medo de não sentir o suficiente. Medo de me tornar minha mãe, controlada, contida, vivendo uma vida de arrependimentos silenciosos. Medo de descobrir que meu casamento é apenas outro compromisso que mantenho por obrigação, não por amor. Medo de que Eduardo esteja certo, que estamos nos perdendo um do outro, dia após dia, em silêncios que se acumulam como poeira em cantos esquecidos. Quando o tempo acabou, Dona Clotilde pediu que cada uma compartilhasse apenas uma frase de seu texto, qualquer frase que ressoasse mais fortemente. Não era obrigatório, enfatizou. A escrita era, antes de tudo, um diálogo consigo mesma. Mariana surpreendeu-se ao ouvir sua própria voz. Medo de descobrir que meu casamento é apenas outro compromisso que mantenho por obrigação, não por amor. As palavras pairaram no ar como uma confissão. Algumas mulheres assentiram em reconhecimento silencioso. Outras olharam para suas próprias anotações, como se encontrassem ecos de seus próprios medos. "O medo é um guia interessante", comentou Dona Clotilde, seus olhos fixos em Mariana sem julgamento. "Ele aponta para o que mais valorizamos, para o que não queremos perder. O que você acha que seu medo está tentando proteger?" A pergunta acompanhou Mariana no caminho de volta à casa de sua mãe, onde estava hospedada há uma semana. O que seu medo estava tentando proteger? Sua imagem de competência e controle? Sua zona de conforto emocional? Ou algo mais profundo? A possibilidade de amor verdadeiro que ainda existia, enterrada sob camadas de rotina e expectativas não verbalizadas? Helena percebeu a inquietação da filha quando ela chegou, mas não perguntou sobre a oficina. Em vez disso, ofereceu um espaço silencioso de acolhimento. Uma xícara de chá, um lugar tranquilo na varanda para olhar as estrelas que ocasionalmente apareciam entre as nuvens de uma noite de céu instável. "Você falou com Eduardo?" perguntou finalmente Helena, quando o silêncio já se estendia confortavelmente entre elas. "Apenas mensagens breves", respondeu Mariana. "Ele respeita meu pedido de espaço. Está procurando emprego ativamente. Disse que tem algumas entrevistas promissoras na próxima semana." Helena assentiu, seus dedos tamborilando suavemente na borda da xícara. "E quanto a vocês dois?" Mariana suspirou profundamente. "Não sei, mãe. Há tanto silêncio entre nós, tantas coisas não ditas. Como recomeçar depois disso? Talvez o silêncio seja apenas um espaço esperando para ser preenchido", respondeu Helena, com a sabedoria serena que vinha da experiência. "Ou talvez seja um sintoma de algo mais profundo.
Só vocês podem descobrir. Naquela noite, antes de dormir, Mariana abriu seu laptop e, num impulso, criou um blog anônimo. Intitulou-o Silêncios e publicou seu primeiro texto, uma versão editada do que escrevera na oficina, mas mantendo a essência crua de suas emoções. Era como lançar uma mensagem em uma garrafa ao oceano digital, sem expectativas, apenas o alívio de exteriorizar o que antes era apenas um tumulto interior. Na manhã seguinte, surpreendeu-se ao encontrar 2 comentários no post. Um era de alguém que se identificava apenas como também com medo, compartilhando uma experiência semelhante de distanciamento emocional. O outro, de um usuário chamado Vozes Silenciadas, dizia simplesmente: as palavras que você escreveu poderiam ser minhas. Obrigado por me fazer sentir menos sozinho. Havia algo libertador em compartilhar seus pensamentos mais íntimos com estranhos. Sem o peso das expectativas, sem a história compartilhada, apenas a conexão humana básica de reconhecimento e empatia. As semanas seguintes estabeleceram um novo ritmo em sua vida. Às segundas e quintas, ia ao trabalho, mantendo a fachada de eficiência e controle que sempre a caracterizou. Às quartas, participava da oficina de escrita, onde gradualmente se permitia ser mais vulnerável, explorando não apenas seu casamento, mas sua relação com o trabalho, com suas próprias expectativas, com o legado emocional de sua família. Às terças e sextas, visitava o apartamento quando sabia que Eduardo estaria fora, buscando roupas ou documentos necessários. Em uma dessas visitas, encontrou no balcão da cozinha um caderno aberto com a caligrafia de Eduardo, anotações para uma entrevista de emprego, mas também o esboço de algo que parecia votos. Votos renovados para um casamento que pairava na incerteza. Prometo ouvir não apenas suas palavras, mas seus silêncios. Prometo mostrar-me verdadeiramente, mesmo quando o medo sugerir o contrário. Prometo lembrar que escolhemos um ao outro não apenas uma vez no altar, mas todos os dias, em cada gesto, em cada palavra dita ou não dita. Mariana fechou o caderno, sentindo uma emoção contraditória tomar conta de si. Havia uma beleza dolorosa na esperança de Eduardo, na sua disposição de lutar pelo que tinham. Mas seria suficiente? Seria honesto reconstruir sobre fundações que nunca foram totalmente sólidas? À noite, em seu blog que gradualmente ganhava mais leitores, escreveu sobre essa descoberta, sobre a complexidade de amar alguém que se esforça para salvar algo que talvez já estivesse fadado a se perder. Escreveu sobre danças solitárias em casamentos silenciosos, sobre vestidos de noiva que carregam histórias não contadas, sobre padrões que se repetem através de gerações. Este post, em particular, tocou um nervo coletivo. Os comentários multiplicaram-se, pessoas compartilhando suas próprias histórias de amor, perda, esperança e desistência. Entre eles, sempre presente, estava Vozes Silenciadas, cujos comentários pareciam ressoar de forma particularmente profunda com suas reflexões. Numa sessão particularmente intensa da oficina de escrita, Dona Clotilde propôs um exercício diferente. Escrever uma carta para alguém com quem mantinham um silêncio doloroso, sem a intenção de enviar, apenas como forma de clarificar os próprios sentimentos. Mariana escreveu para Eduardo. As palavras vieram em uma torrente incontrolável, mesclando confissões, medos, ressentimentos e, surpreendentemente, um amor que persistia apesar de tudo. Quando terminou, estava exausta e aliviada, como se tivesse finalmente nomeado um fantasma que a assombrava. "O que descobriu?" perguntou Dona Clotilde, depois que todas haviam terminado o exercício. "Que ainda o amo", respondeu Mariana, surpresa com sua própria conclusão. "Mas que tenho medo de que isso não seja suficiente, que nossos silêncios sejam mais fortes que nossas palavras." Dona Clotilde sorriu, um sorriso de quem reconhecia um padrão familiar. Os silêncios têm poder apenas quando os alimentamos com medo. Quando os enfrentamos com coragem, frequentemente descobrimos que são apenas espaços esperando para serem preenchidos com verdade. Após a sessão, a professora chamou Mariana para uma conversa particular.
Com um brilho especial nos olhos, perguntou se ela já havia considerado publicar seus textos. A oficina estava organizando uma pequena coletânea de escritos dos participantes, e os textos de Mariana sobre silêncios em relacionamentos haviam tocado muitas pessoas. Pense nisso, disse Dona Clotilde, entregando-lhe um formulário de autorização. Às vezes, nossas palavras mais pessoais são exatamente as que mais precisam ser ouvidas por outros. Mariana hesitou. Publicar seus textos significaria expor vulnerabilidades que sempre se esforçara para esconder, mas também significaria dar voz a algo genuíno dentro de si, algo que talvez pudesse ressoar com outros corações solitários. Naquela noite, enquanto considerava a proposta, recebeu uma mensagem de Eduardo. Consegui um novo emprego. Começo na próxima semana. Sei que ainda precisa de espaço, mas gostaria de comemorar com você quando estiver pronta. A notícia trouxe uma onda de alívio, mas também uma certeza crescente. O emprego não era o único problema entre eles. Era apenas um sintoma de algo mais profundo, a incapacidade de compartilhar vulnerabilidades, de enfrentar juntos os desafios da vida em vez de se isolarem em suas fortalezas emocionais particulares. Respondeu com sinceridade. Fico feliz por você, realmente feliz, mas ainda preciso de tempo. Entendo, respondeu ele. E depois, após uma pausa que Mariana quase podia sentir, li seu blog. O mundo pareceu congelar por um instante. Seu blog, seu refúgio anônimo, seu espaço de verdades desprotegidas. Como? Digitou com dedos trêmulos. Vozes silenciadas, respondeu Eduardo. Sou eu. Reconheci sua voz desde o primeiro post. Não consegui deixar de comentar. A revelação a atingiu como uma onda. Eduardo a havia lido no seu momento mais vulnerável, mais honesto. Havia respondido, não com julgamento, mas com compreensão. Eles haviam se conectado genuinamente, anonimamente, quando as máscaras sociais foram removidas. Por que não disse nada? Perguntou confusa. Pelo mesmo motivo que você não me contou sobre o blog. Às vezes é mais fácil ser honesto com estranhos, ou com versões desconhecidas das pessoas que amamos. As palavras dela no blog, os comentários dele. Uma conversa silenciosa que havia sido mais genuína que muitas das que tiveram face a face nos últimos anos. Preciso pensar, respondeu finalmente. E era verdade. Precisava processar essa nova camada de complexidade, entender o que significava para eles, para o futuro que poderiam, ou não, construir juntos. Na semana seguinte, uma oportunidade inesperada surgiu no trabalho. A chance de liderar um novo projeto em Curitiba. Significaria uma promoção, mais responsabilidade, um passo importante em sua carreira. Também significaria uma mudança, pelo menos temporária, para outra cidade. Sua chefe lhe deu uma semana para decidir. 7 dias para escolher entre avançar em sua carreira, talvez deixando para trás um casamento fragilizado, ou permanecer e enfrentar os silêncios que haviam construído ao longo dos anos. Em uma sexta-feira chuvosa, semelhante àquela em que tudo começara, Mariana dirigiu até Campinas, onde ela e Eduardo haviam se casado 5 anos antes. Não avisou ninguém, nem mesmo sua mãe. Precisava desse tempo sozinha, nesse lugar carregado de memórias, para encontrar clareza. O hotel boutique onde haviam passado a primeira noite como casados ainda existia, com seu charme antiquado e jardins bem cuidados. Mariana reservou um quarto, não o mesmo de sua lua de mel, mas um semelhante, com vista para os jardins agora encharcados pela chuva. Caminhou pela cidade, visitando lugares que haviam compartilhado. O café onde se conheceram, quando ambos eram estudantes universitários. O parque onde Eduardo a pediu em casamento, sob uma árvore centenária que ainda se mantinha firme contra o tempo. A pequena capela onde trocaram votos, agora fechada para reformas. Foi no saguão do hotel, enquanto folheava distraidamente um álbum de recordações deixado na mesa de centro, que encontrou algo inesperado. Uma página com fotografias de hóspedes ao longo dos anos. E lá estavam eles. 5 anos mais jovens, sorridentes, olhando um para o outro como se o mundo ao redor não existisse. Alguém havia rabiscado na borda da foto com caneta azul. Sempre. Reconheceu a caligrafia de Eduardo. E algo naquela simples palavra, não uma promessa grandiosa de eternidade,
mas um compromisso com a presença, com a persistência mesmo nas dificuldades, tocou algo profundo dentro dela. Pegou o telefone e, após um momento de hesitação, ligou para ele. "Estou em Campinas", disse sem preâmbulos, "no hotel onde ficamos depois do casamento." Houve um silêncio do outro lado. Não o silêncio opressivo que haviam cultivado, mas um silêncio de compreensão. "O que está procurando lá?" Ele perguntou finalmente, sua voz gentil. "Não sei ao certo", respondeu honestamente. "Talvez um lembrete de quem éramos, de quem poderíamos ser novamente." Outro silêncio, desta vez mais breve. "Posso ir até aí?" A pergunta pairou entre eles, carregada de possibilidades. Mariana olhou pela janela, onde a chuva começava a diminuir, dando lugar a um céu que lentamente se abria. "Sim", respondeu, sentindo uma certeza que não experimentava há semanas. "Acho que está na hora de conversarmos de verdade." Na manhã seguinte, quando Eduardo chegou, Mariana o esperava no jardim do hotel, sentada em um banco de madeira úmido pela chuva recente. Ele parecia diferente. Mais magro, com o cabelo ligeiramente mais comprido, um novo tipo de vulnerabilidade em seus olhos. "Oi", disse ela simplesmente. "Oi", respondeu ele sentando-se ao seu lado, mantendo uma distância respeitosa. Por um momento, apenas ficaram ali, lado a lado, observando as gotas de chuva que ainda pendiam das folhas das árvores, reluzindo sob o sol tímido que começava a aparecer. "Li todos os seus comentários no blog", ela começou. "Como soube que era eu?" Eduardo sorriu levemente. "Sua voz. Não a voz física, mas a forma como você estrutura pensamentos. Escolhe palavras. Conheço essa voz, Mari, mesmo quando tenta se esconder." Ela assentiu, compreendendo. "E mesmo assim", continuou comentando. "Por quê?" "Porque ali eu podia falar com você sem os muros que construímos, sem medo de desapontar, sem precisar manter a fachada de que tudo estava bem." Ele fez uma pausa. "E porque mesmo quando estamos perdidos um do outro, ainda quero ouvir o que você tem a dizer." As palavras tocaram Mariana mais profundamente do que esperava. Quantas vezes, nos últimos anos, haviam realmente escutado um ao outro? Realmente visto além das máscaras sociais, das expectativas, dos papéis que assumiam automaticamente? "Me ofereceram um projeto em Curitiba", ela disse abruptamente. "Uma promoção." Eduardo absorveu a informação em silêncio, seu olhar fixo nas plantas à frente. "Você vai aceitar?" "Não sei, depende." "De quê?" Mariana respirou fundo, reunindo coragem para a honestidade que ambos mereciam. "De nós. De se ainda existe um nós para salvar, ou se estamos apenas segurando os fragmentos de algo que já se quebrou." Eduardo virou-se para encará-la, seus olhos refletindo uma dor genuína, mas também uma determinação surpreendente. "Eu ainda acredito em nós", disse ele, sua voz firme apesar da emoção. "Não como éramos, talvez, mas como poderíamos ser. Algo novo, construído sobre as ruínas do que deixamos desmoronar." Ele tirou do bolso um pequeno envelope. "Fiz isso para você, para nós, antes mesmo de saber sobre o blog, sobre Curitiba, sobre tudo isso." Mariana abriu o envelope com dedos trêmulos. Dentro havia um esboço delicado, o desenho de um vestido de noiva, mas não o tradicional. Este parecia ser feito de fragmentos unidos, retalhos de histórias diferentes, costurados em algo novo e único. Na borda do papel, uma nota. Não para esconder o passado, mas para honrá-lo enquanto construímos algo novo. "É lindo", murmurou ela, tocando o desenho suavemente. "É feito com pedaços do vestido da sua mãe", explicou Eduardo. "Ela me ajudou. E também com o tecido da camisa que eu usava quando nos conhecemos. E um pedaço do lenço que você usava no nosso primeiro encontro." Ele fez uma pausa. "Fragmentos de nossas histórias, juntos novamente de uma forma nova." Mariana olhou para o desenho, depois para Eduardo, vendo-o de uma forma que não via há muito tempo. Não como o marido que cumpria um papel em sua vida organizada, mas como o homem que escolhera, o homem que ainda lutava por eles quando seria mais fácil desistir. "Não sei se podemos voltar atrás", disse ela, honestamente. "Há tanto que não dissemos um ao outro, tanto que escondemos." "Não quero voltar atrás", respondeu ele, tocando levemente sua mão. "Quero ir adiante, mas desta vez,
sem silêncios, sem máscaras, sem medo de mostrar quem realmente somos, mesmo quando for assustador. Havia uma proposta ali, não apenas de reconciliação, mas de um novo tipo de relacionamento, baseado não em expectativas e papéis sociais, mas em verdade, em vulnerabilidade compartilhada, em coragem de enfrentar juntos os desafios que a vida inevitavelmente traria. Eu tenho uma condição, disse Mariana, depois de um momento de reflexão. Se vamos tentar novamente, prometa que nunca mais nos esconderemos um do outro por medo de ferir. Que seremos honestos, mesmo quando for difícil, especialmente quando for difícil. Eduardo assentiu, seus olhos fixos nos dela. Prometo, sem mais silêncios. Naquele momento, sob o sol que finalmente vencia as nuvens, algo mudou entre eles. Não uma resolução completa, mas o começo de um novo caminho, uma nova possibilidade. 2 semanas depois, no pequeno quintal da casa de Helena, Mariana e Eduardo renovaram seus votos. Não havia convidados além da mãe de Mariana e 2 vizinhos que serviram como testemunhas. Não havia decorações elaboradas, apenas luzes de fada penduradas nas árvores e velas improvisadas em potes de vidro reciclados. Mariana usava o vestido novo, criado a partir dos fragmentos do passado, mas simbolizando um futuro deliberadamente escolhido. Não era branco imaculado, mas um mosaico de tons e texturas que contavam uma história. Sua história, a história de sua mãe, a história deles como casal. Em vez de votos tradicionais, ela leu um dos textos que havia escrito para o blog. Uma reflexão honesta sobre o medo de vulnerabilidade, sobre a coragem necessária para amar verdadeiramente, sobre o compromisso de estar presente não apenas nos momentos de alegria, mas também nos de dúvida e dor. Eduardo respondeu com o que Mariana reconheceu como seu primeiro comentário no blog, agora expandido em uma promessa de escuta, de presença, de parceria genuína. Não era uma promessa de perfeição, mas de esforço contínuo, de compromisso renovado a cada dia. Depois da pequena cerimônia, enquanto compartilhavam uma refeição simples no jardim iluminado por velas, Helena se aproximou da filha com um envelope envelhecido. Encontrei isso entre as coisas do seu pai depois que ele faleceu, disse, sua voz suave. Nunca encontrei o momento certo para mostrar a você. Talvez agora seja esse momento. Mariana abriu o envelope com curiosidade. Dentro, havia uma carta datada de 1990, 10 anos após o casamento de seus pais. Era de seu pai para sua mãe. Minha Helena, sei que hoje é um dia comum para muitos, mas para mim, marca uma década desde que você escolheu ficar. Sei também, embora nunca tenhamos falado abertamente sobre isso, sobre Rafael, sobre o vestido guardado no baú, sobre os sonhos que você sacrificou. Quero que saiba que sou grato todos os dias pela sua escolha, mesmo sabendo que não foi feita com o coração completamente livre. Tentei, ao longo desses anos, ser digno dessa escolha. Criar com você não apenas uma família, mas um lar onde pudesse encontrar, se não a paixão arrebatadora de um primeiro amor, pelo menos a segurança e o companheirismo de um amor que escolhe permanecer dia após dia. Algumas noites, quando você dorme, vejo em seu rosto uma expressão distante e me pergunto se está sonhando com outra vida, outro caminho. Não sinto ciúmes desses sonhos. São parte de quem você é, parte da mulher complexa e extraordinária que escolhi amar. Apenas quero que saiba que, se pudesse voltar atrás, ainda escolheria você. Ainda enfrentaria a incerteza de ser o segundo em seu coração, pela chance de construir esta vida ao seu lado. Com amor e gratidão eternos, Antônio. Lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto de Helena enquanto Mariana lia a carta. Quando terminou, as 2 mulheres se abraçaram. Um abraço que falava de histórias compartilhadas, de dores transmitidas através de gerações, de compreensão tardia mas profunda. Ele sabia, murmurou Helena. Todo esse tempo ele sabia e escolheu amar mesmo assim. Como eu, disse Eduardo, que havia se aproximado silenciosamente. Escolhi amar você, Mariana, não porque é perfeita ou porque nosso relacionamento é, mas porque a jornada vale a pena. Porque escolher ficar, escolher lutar pelo que temos, é um ato de coragem que dá significado à vida.
Mariana olhou para o homem ao seu lado, para sua mãe, para o jardim iluminado suavemente pela luz das velas e da lua que começava a surgir. Sentiu uma gratidão profunda por este momento de clareza, por esta chance de recomeço. Nos meses que se seguiram, muitas coisas mudaram. Mariana aceitou o projeto em Curitiba, com uma condição: que pudesse trabalhar remotamente parte do tempo, voltando a São Paulo regularmente. Eduardo, em seu novo emprego, encontrou um equilíbrio melhor entre ambição profissional e vida pessoal. Começou a acompanhá-la nas oficinas de escrita, descobrindo sua própria voz criativa. O blog Silêncios transformou-se em um livro, publicado com o incentivo de Dona Clotilde e o apoio entusiástico de Eduardo. Não era uma história de amor perfeita, mas uma exploração honesta das complexidades dos relacionamentos modernos, dos silêncios que podem destruir ou fortalecer, dependendo de como são enfrentados. O apartamento na Vila Mariana também se transformou. A sala de estar, antes um espaço formal raramente utilizado, tornou-se um estúdio compartilhado, onde ambos escreviam, criavam, compartilhavam ideias. O quarto ganhou cores mais vibrantes, plantas vivas, uma atmosfera de renovação. Mas a maior transformação ocorreu nos espaços entre eles. Os silêncios que antes eram carregados de não ditos, agora se tornaram momentos de conexão tranquila, de compreensão mútua, de presença genuína. Em uma noite de primavera, enquanto compartilhavam uma taça de vinho na varanda renovada, observando as luzes da cidade, Eduardo perguntou casualmente: "Algum arrependimento sobre ter ficado?" Mariana considerou a pergunta, não com a ansiedade de antes, mas com a calma de quem aprendeu a habitar confortavelmente na verdade. "Não", respondeu finalmente. "Não me arrependo de ter ficado. Me arrependo apenas dos anos que perdemos no silêncio, quando poderíamos ter estado realmente presentes um para o outro." Eduardo assentiu compreendendo. "E sua mãe? Você acha que ela se arrependeu?" Mariana pensou na carta de seu pai, nas escolhas de Helena, no vestido que agora havia encontrado um novo propósito. "Acho que ela aprendeu a valorizar o que tinha, em vez de lamentar o que poderia ter sido", respondeu. "Como todos nós, eventualmente." Eduardo entrelaçou seus dedos nos dela, um gesto simples de conexão que agora carregava o peso de uma escolha consciente, não de um hábito automático. "Sabe o que descobri?", disse ele olhando para o céu estrelado. "Que o amor não é encontrar a pessoa perfeita. É ver imperfeitamente uma pessoa imperfeita, perfeitamente." Mariana sorriu, reconhecendo uma frase de um de seus próprios textos, agora refletida de volta para ela através dos olhos de quem a amava. "Eloquente", brincou. "Talvez devesse escrever um livro." "Estou pensando nisso", respondeu ele com um sorriso. Talvez uma resposta ao seu. Silêncios quebrados, a coragem de ouvir e ser ouvido. Eles riram juntos, um riso genuíno que ecoou na noite tranquila, não mais prisioneiros do silêncio, mas arquitetos de um novo tipo de comunicação, baseada não apenas em palavras, mas na coragem de estar verdadeiramente presente, vulnerável e aberto ao mistério contínuo que é amar alguém através do tempo. E assim, em um apartamento na Vila Mariana, sob um céu de São Paulo pontuado por estrelas e luzes urbanas, duas pessoas continuavam a escrever sua história. Não uma história de amor perfeita, mas uma real, com capítulos de dúvida e certeza, de distância e proximidade, de silêncios eloquentes e palavras que, finalmente, encontraram o caminho para serem ditas. Se histórias como esta ecoaram em você, talvez seja porque todos nós, em algum momento, enfrentamos os silêncios em nossos relacionamentos. Talvez seja tempo de quebrar esses silêncios, de ouvir as histórias não contadas daqueles que amamos, de permitir que nossas próprias histórias sejam finalmente ouvidas. Porque, no fim, são essas histórias compartilhadas que nos conectam, que nos lembram que não estamos sozinhos em nossas lutas, em nossos medos, em nossas esperanças.